Só que eu tenho que falar para você, pastor, que antes de você me perguntar, hoje de manhã o Espírito Santo me acordou e falou, você vai falar hoje. Mas era 6:30 da manhã, pastor. Eu falei, vou falar para quem? E ele fez eu abrir a Bíblia. Então antes do Senhor me falar, eu já sabia. E eu podia falar que o Senhor me pegou despreparado, mas o Senhor não me pegou despreparado não, o Senhor me pegou bem preparado. Porque essas últimas semanas, o Espírito Santo está me acordando de madrugada e fazendo eu ler a Bíblia de madrugada, na mesma mensagem, pastor. Mais de um mês, na mesma mensagem. E eu não estava entendendo. Pode sentar, os irmãos. Mas antes de mandar os irmãos abrir a Bíblia, eu tenho que falar uma coisa para os irmãos. Se os irmãos querem saber se o Espírito Santo habita na vida dos irmãos, é só você perceber se tem alguma coisa louca acontecendo. Esse é o Espírito Santo. Ele começa ali, faz um caminho aqui, você vai entender só no final. Aí você vê que é o Espírito Santo trabalhando. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Êxodo 3. Segundo o livro bíblico, Pentateuco, um livro da lei mosaica, que vai nos falar de um grande homem, Moisés. Eu creio que todos devem conhecer Moisés pelos seus grandes feitos. Mas no capítulo 3 vai nos falar do início. Capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quero que vocês confiram na Bíblia de vocês, não acabei a leitura ainda. Esse anjo do Senhor que aparece, ele aparece com A maiúsculo, não é A minúsculo. Vocês vão entender mais tarde. Continuando, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. Para quem não conhece a história de Moisés ainda, Moisés foi prometido. O profeta profetizou sobre Moisés que ia vir o libertador para o povo. E depois de algum tempo, a promessa se cumpre. Nasce Moisés. Só que ele nasce num tempo não podendo nascer meninos. Porque o faraó sabia que Deus ia mandar o libertador. Por mais coisas que errado que o faraó fazia, ele tinha o temor de Deus, ele tinha. Porque ele sabia, Deus vai mandar um e eu não vou conseguir segurar esse povo. Aí nasceu Moisés. Não podendo nascer, o faraó já avisava as parteiras: se for menino, pode matar, mas se for menino, deixa viver. E nasceu, só que sua mãe foi logo esperta e escondeu Moisés. Escondeu para que ninguém visse. Só que chegando 3 meses de vida, ela não conseguia o esconder mais, porque ele já estava crescendo. E ele crescendo, ela não conseguindo esconder mais. Ela ficou pensando: o que eu vou fazer com Moisés agora? E eu creio comigo que o Espírito Santo implantou aquela ideia na mente dela. Porque ele começa aqui, como eu disse, faz um caminho por aqui, só no final você vai entender. E ela foi com ele e colocou dentro de um cesto. E colocou ele dentro do rio Nilo. E a Bíblia nos fala que ela colocou ele e ficou por ali. Mas a irmã dele, Miriam, foi olhando na beira do rio para ver onde que ele ia chegar. E a Bíblia nos fala que Moisés, descendo daquele rio, dentro daquele cesto, havia o palácio do faraó, que ficava um pouco distante da beira. E todos os dias, as súditas de faraó, as escravas de faraó, ficavam todos os dias lavando as coisas na beira do rio, na margem do rio, de frente para o rio. Só que naquele dia vai acontecer algo estranho, mas muito doido, como eu disse. Porque Moisés vem descendo. E vejam comigo, as súditas estão na beira do rio, estão de frente para o rio, e a casa de faraó está lá atrás. Só que quando Moisés vem descendo ali, a filha de faraó, a princesa, está descendo as escadarias do palácio, lá atrás, e as súditas ali lavando.
E quando Moisés vem passando, quem que era mais provável de ver Moisés? As súditas ou a filha do rei? As súditas estavam na beira, de frente para o rio, e a filha do rei lá atrás. Claro que era mais provável as súditas ver. Só que quem vê não é a súdita. Quem vê é a princesa, filha de Faraó. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? O cesto de Faraó passa na hora certa, no minuto, no segundo certo. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Talvez você está pensando que o seu cesto está devagar demais. Está pensando que o seu cesto não sai do lugar. Está parado há muito tempo. Mas Deus está mandando eu te falar que se Deus estiver nesse cesto, você vai passar na hora certa. Não vai ser um minuto depois, nem um minuto antes. Porque quando Moisés passa, a princesa vê Moisés. E ela vendo, manda as súditas tirarem Moisés. Porque certamente se as súditas tivessem visto, elas iam matar Moisés, porque era o decreto de Faraó. Só que quem vê é a princesa. E Deus está me falando, Deus não mostra projetos para quem não tem capacidade de cuidar. Porque se a princesa visse, o coração de Faraó ia ser quebrantado, porque ela era sua filha. Imagina ela pedindo para o seu pai. Então ela vê, manda tirar Moisés da água, leva até o palácio, e a Bíblia nos diz que Moisés é tratado como um filho de Faraó. Só que no começo ali do 3, o Faraó tinha mandado matar todos os meninos que nascessem, porque ele sabia que ia haver um libertador. Só que agora no 5, Moisés está na onde? Moisés está no braço de Faraó. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nem se o inimigo precisar cuidar de nós, Deus faz cuidar. Nem se Faraó tiver que cuidar de nós para nós não morrermos, ele vai ter que cuidar. Porque Faraó queria matar Moisés, só que Deus coloca Moisés na onde? Nos braços de Faraó. Fala, você vai cuidar agora, Faraó. Mas Faraó sem saber que era ele. Eu não quero ficar aqui. A Bíblia dá um salto. Moisés já crescido como homem, está descendo no palácio, vê uma briga, um egípcio e um hebreu. Moisés não contente com aquilo, vai lá e mata o egípcio, esconde debaixo da areia. Mas o plano de Moisés não deu muito certo, porque depois de alguns dias descobrem que ele estava debaixo da areia e descobrem que foi Moisés. Então chegaram em Faraó e contaram, o Faraó ficou doido. Mataram um egípcio e foi Moisés. Então aquele que era seu filho, que estava cuidando como filho, agora ele quer matar Moisés. Mas Moisés era esperto, correu daquela terra, foi para longe. E a Bíblia vai nos dizer que ele numa terra longe, tem uma longa história em cima desse ponto, mas cria uma situação que Deus coloca Moisés dentro da casa de Jetro. Casa com a filha de Jetro, Jetro vira seu sogro. E então Jetro deu um serviço para Moisés, apacentar o rebanho dele todo dia no deserto. E um deserto, pensa comigo, sol escaldante, mais de 50 graus no deserto. E a Bíblia nos diz que Moisés apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, no meio daquele deserto. Só para lembrar, Deus nunca havia falado com Moisés antes. Deus já tinha livrado Moisés no rio Nilo, já havia colocado no braço de Faraó, mas Moisés não havia escutado a voz de Deus ainda. E tem muita gente que é assim, Deus já livrou ele a vida inteira, mas ele não conhece verdadeiramente quem é Deus. Ele não escutou falar ainda. Deus não falou com ele ainda, não conhece. E Moisés era assim com ele. E durou 40 anos Moisés naquele deserto apacentando as ovelhas. E depois de 40 anos, chegou o dia que Moisés vai ouvir a voz do seu Criador. E a Bíblia nos diz que ele apacentando, perto do Monte Horebe, o anjo desceu numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Para quem não conhece a sarça ardente, é uma árvore de aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, que não tem vida. Ela não tem cor, é uma árvore seca, não dá folhas, não dá fruto. Ela é seca, pura, seca. E Deus aparece no meio daquela sarça, no meio de uma chama de fogo. Só que, como eu disse para você prestar atenção, apareceu-lhe o anjo do Senhor. E eu fiquei com esse anjo na minha cabeça. Mas o que é esse anjo? Fui perguntar para o Abner. Ele respondeu o que o meu pensamento estava dizendo. Depois fui perguntar para o pastor a mesma coisa. Quando você vê na Bíblia o anjo do Senhor com A maiúsculo, tem uma diferença entre o A maiúsculo e o minúsculo.
Mas quando aparece com A maiúsculo, é que o próprio Deus desceu na terra para tratar com Moisés. Ele não mandou Gabriel, ele não mandou Miguel, foi ele que desceu. E eu vim com isso no meu coração. Ele falando no carro enquanto eu vinha. Eu nem sabia se eu ia pregar. Para mim era o pastor, mas ele me falando: fala para minha igreja que hoje eu não mando o Gabriel, eu não mando o Miguel, eu não mando hoje nenhum. Quem desce na minha casa sou eu próprio. Quem desce na minha casa sou eu. Glória a Deus. E eu fiquei impressionado com isso, porque foi o próprio Deus que desceu para tratar com Moisés. E a Bíblia nos fala que ele desceu no meio de uma chama de fogo, no meio daquela sarça, e a sarça não se consumia. E eu estudando essa mensagem, um mês estudando a mesma mensagem, e eu fui descobrir que naquele deserto havia muitas sarças, não era apenas só uma que Deus desceu. E o sol muito quente, mais de 50 graus, e a sarça sem vida, seca. Não era difícil Moisés ver uma sarça pegando fogo. Vocês podem ver, tem muitos desmatamentos por aí que o próprio sol faz pegar fogo na floresta. Então não era difícil Moisés ver aquilo, porque ele estava todo dia naquele lugar, sol muito quente, a sarça muito seca, então pegava fogo. Só que toda a sarça que Moisés via, a sarça logo se destruía. Só que Deus está falando: você quer ver como é que eu vou chamar a atenção desse camarada, Gui? Eu vou descer no meio do fogo e a sarça não vai se destruir. E Deus falou muito comigo. Ele usa de diversas formas para nos chamar a atenção. Talvez esse vale que você está passando, essa prova que você está passando, esse deserto que você está passando, Ele está usando para chamar a sua atenção. Igual Ele fez comigo. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, estavam com meus sonhos frustrados, todas as portinhas fechadas na minha vida. E eu lembro que minha primeira Arena Jovens, veio o Guilherme, genro do pastor, falar para mim que eu não ia ser jogador, que Deus tinha revelado o sonho para ele, que eu ia estar no estádio, mas não ia estar para jogar, ia estar para pregar. Só que eu não fiquei feliz não, meu irmão, eu fiquei bravo. Falei: estou começando com Deus de novo. Que eu era aquele crente, sou nascido e criado no berço evangélico, mas sempre fui um pé dentro e um pé fora. E esses crentes de Deus não se agradam, a vida não sai do lugar. E ele usou o Guilherme para falar isso. E eu saí indignado da Arena Jovem. Eu não saí feliz não, eu saí muito bravo. Falei: não volto quarta-feira também. Só que eu voltei. Porque como Deus acendeu uma chama para Moisés, Ele acendeu uma para mim. Ele acendeu uma para você. Você está falando: esse culto acaba muito tarde, pastor. Esse pastor é muito doido, eu não vou voltar. Mas no outro dia você está aqui. E você não se importa se acaba 11, 11h15, 11h20. O fogo está queimando, mas o fogo não está destruindo. O fogo está queimando, o fogo está renovando. E como eu disse, o Espírito Santo começa lá, faz o caminho, acaba ali. Ele falou que eu ia pregar, só que eu não sabia que ia ser numa quarta-feira, culto de avivamento. E ele traz qual mensagem? Depois de um mês estudando, sobre o fogo que ele acendeu para Moisés. E depois daquele fogo que ele acendeu para Moisés, Moisés não foi mais o mesmo. Moisés mudou totalmente. Porque depois daquele fogo, Deus chamou Moisés como libertador. Depois daquele fogo, a vida de Moisés foi totalmente mudada. Quando Deus apareceu no meio daquele fogo, Moisés tentou virar para ver. Porque de tamanho que era o fogo, mesmo sem Moisés ter visto nas costas dele, ele sabia que Deus tinha descido, tamanha presença. Só que quando Moisés vai virar para ver, a Bíblia nos fala. Deus dá um brado do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. Só que eu estudando comigo, eu fiquei indignado. Falei: mas por que esse Moisés, Moisés? Sendo que era a primeira vez que Deus falava com Moisés, Moisés nunca tinha ouvido. Aí eu fui perceber. Porque mesmo sem Moisés conhecer Deus, Deus chamou Moisés pelo seu nome. Ele não chamou Moisés de cara, camarada ou você. Moisés, Moisés, você não me conhece, mas é eu que te guardo no Rio Nilo, no palácio, na casa de Faraó. É eu que tenho o caminho para você, Moisés. Você não me conhece, mas eu estou contigo todos os dias nesse deserto, Moisés. E depois que ele fala Moisés, Moisés,
Ele continua no brado e fala: não te vires para cá, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. E Moisés logo caiu com a cara no chão. E esses dias eu abri o culto para trás falando de Hófni e Finéias, com o impacto que a glória do Senhor traz para nós. Porque eu fico vendo, Moisés caiu com a cara no chão quando sentiu a presença do Senhor. E tem gente pregando um evangelho por aí, falando que o Espírito Santo é só apenas arrepios, é só apenas risos. Sim, o Espírito Santo traz felicidade, Deus traz felicidade. Mas o temor que ele sentia quando via a presença de Deus fazia eles cair com a cara no chão. E no outro dia eles não acordavam igual, acordavam diferente. De tão impactados, porque a verdadeira presença é a presença que vem para confrontar. Não é a presença que vem para falar: estou te fazendo arrepiar, mas amanhã pode continuar na mesma vida, tá tudo certo, viu? Não é essa a presença. Se você está sentindo essa presença, é uma presença do evangelho falso. Porque a presença de verdadeira que você sente, no outro dia você acorda diferente. Você acorda: nesse pecado eu não vou cair mais, nesse embaraço eu não vou cair mais, eu vou acordar para uma nova vida. Aquelas palavras do mundo não me convém mais, aquela roda de escarnecedor não me convém mais. Moisés acordou para uma nova vida. E é muito interessante que mesmo Deus falando com Moisés, aparecendo no meio daquela sarça, tudo bem, Deus apareceu, mas Moisés continuava sendo Moisés. Ele não mudou de vida naquele momento. Mudou sim as atitudes, não mudou, tipo, falo, para outro patamar. Ele continuou sendo aquele pequenino que apacentava o rebanho do seu sogro no deserto. E com isso, Deus fala no versículo mais à frente: eu vi o clamor do meu povo no Egito, eu também vi o seu clamor, eu te chamo como meu libertador hoje. Para Moisés. Mas eu tentei me colocar no lugar de Moisés, porque quando eu começo a estudar a Bíblia, eu não fico normal, pastor. Umas coisas doidas que vem, eu começo a estudar lá em casa, depois eu estou lá em Jerusalém já. Eu não sei, aí para mim voltar para casa é difícil. Tentei me colocar no pensamento de Moisés. Tudo bem, Deus chamou Moisés, falou que ia libertar o povo, mas Moisés ainda era Moisés. Ele falou: Deus, como é que eu vou até esse faraó? Vou falar o que para esse faraó? Quer me matar, Deus? Como é que eu vou até o faraó? Tem exércitos, soldados, como é que eu vou até ele? Eu sou apenas um, apacentando o rebanho. O que que eu vou falar, no nome de quem que eu vou? Só que eu acho interessante para Deus, Deus nunca vem de uma maneira branda. Deus sempre vem aqui, ó. Ou Deus vem para descer a madeira, ou Deus não vem. Porque a Bíblia fala de novo que Deus bradou. Moisés perguntou: eu vou no nome de quem? Deus: você vai no nome do eu sou o que sou. Eu sou o poderoso nas batalhas, Moisés. Eu também sou o Jeová Sabaote, Moisés. Eu também sou o Senhor dos exércitos, Moisés. Avisa aquele faraó que o meu libertador está indo. E se ele tentar resistir, tem pragas para a vida dele. E foi o que aconteceu. Moisés foi, e através dele Deus criou prodígios, milagres. Até que chega a situação da serpente, muitos já conhecem, não quero ficar nessa parte. Mas eu quero te falar para a sua vida, porque em todo momento que eu estudava, Deus falava do chamado. E assim como está acontecendo comigo, eu não sei de nada, eu estou apenas estudando, o pastor está me preparando. Agradeço demais a oportunidade que ele está me dando. O Espírito Santo tem falado muito comigo, todos os dias no serviço. Acordo de madrugada pensando. Às vezes minha esposa acha que eu até fico doido de madrugada. Fala: nossa, mas você conversa de madrugada, hein? Acorda umas pregações sem sentido, nada a ver, pastor. Mas eu creio, porque quando o fogo desperta, nós ficamos apaixonados demais. Nós não conseguimos ficar sem aquele fogo. Tem que se alimentar toda hora, é louvor, é Bíblia, é louvor, é Bíblia, é louvor, é Bíblia. E eu quero te falar, se você tiver desse jeito, vai para pior, você vai ficar mais doido ainda. Porque quando aquele fogo chamou Moisés, a Bíblia nos dá uma história muito importante, a questão de chamados. Um dos maiores chamados bíblicos foi o chamado do Messias, o de Jesus Cristo. O profeta Isaías foi o profeta, não acho que eu estou saindo da palavra de Moisés, estou apenas complementando. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Muitas vezes. E antes de chegar em Maria e José, passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, passou Judá, passou Pérez, passou Esrão,
pastor Arão, pastor Aminadab, pastor Nação, pastor Salmão, pastor Boaz, pastor Obed, Jessé, Davi. Por isso muitas vezes no livro de Mateus, você vai ver Jesus, a raiz de Davi, porque Davi era descendente, então passaram muitas gerações, muitas descendências depois. Davi era um primo distante de Deus, um parente distante de Deus, de muitas descendências passadas, e até que chega em Maria e José, e o Espírito Santo chega em Maria, fala: Maria, você vai gerar um filho, mas quem colocou ele aí dentro foi eu. Naquele momento ela ficou atemorizada, porque falou: mas como é que meu marido vai entender isso? Ele não vai entender, né? Espírito Santo, fica tranquilo que eu vou avisar José. Ele foi, avisou José, e nasceu a promessa. Nasceu o Messias, o Yeshua HaMashiach clamado. Nasceu Jesus, também não podendo nascer. Nasceu na época de Herodes. E a Bíblia nos diz que quando Jesus nasce, 3 pastores que apacentavam ovelhas, durante a noite, a Bíblia nos diz. Por isso que muitas das vezes você estudando, você vai encontrar que provavelmente Jesus nasceu no mês de abril. Porque a Bíblia fala que eles apacentavam ovelhas à noite. E naquele tempo era muito quente durante o dia, só que à noite era muito frio. E provavelmente o mês que era mais calor daquele ano era o mês de abril. Por isso os teólogos chegou à conclusão que Jesus nasceu no mês de abril. E a luz chegou até eles e guiou até eles, até Jesus. Não mostrou o caminho, foi guiando. E quando eles chegam até Belém, o Herodes logo chega e fala: mas o que vocês viestem fazer aqui? E eles falaram: o Messias nasceu. E ele, enfurecido do seu coração, sabia que Jesus não literalmente ia tomar o trono dele, mas Jesus ia ser aclamado pelas multidões. Ele enfurece seu coração e fala: quando vocês chegarem até a casa do Messias, vocês voltem e me contem onde é, que eu vou até lá. Só que esse voo até lá não era em boas intenções para levar presente, era para matar Jesus. Só que o Deus que nós servimos é onisciente, é onipresente. E onisciência significa que Ele sabe de todas as coisas. Porque quando a prova estava chegando até a tenda de Jesus, Ele avisou Maria e José: foge daqui, que Herodes vai tentar matar. E muitas das vezes eu fico comigo mesmo, eu me incluo nisso, porque Deus cria caminhos para nós, coloca o caminho na nossa frente, e nós queremos ir pela porta mais larga, pelo caminho mais fácil, e não estamos vendo que lá na frente tem a prova nos esperando. E Deus está dando o caminho, mas o caminho de Deus é sempre o mais estreito. Por isso que muitas pessoas não entram na porta mais larga, que é mais fácil. Só que Deus criou o caminho para Maria e José, e eles foram. Depois de 2 anos, Deus avisa e eles voltam. E vai dizer que depois de 2 anos, Jesus assentava na roda dos doutores, se encontrava ensinando para os doutores, e dá um salto para os 30 anos, aí passa o nascimento e começa o ministério. Com 30 anos ele cumpre a escola sacerdotal, porque naquele tempo não era igual aqui. Você tinha que ter 30 anos para você virar sacerdote. E Jesus não era um sacerdote normal, ele era um sacerdote nazireu. Por isso que em muitos filmes você vai ver Jesus de barba, cabelos grandes, porque o sacerdote nazireu, ele era obrigado a usar barbas e cabelos grandes, e passar óleo de mirra nas suas barbas. Por isso que muitas das vezes você vai ver desse jeito. E eram apenas 2, provavelmente 3 sacerdotes nazireu. Era Jesus, João Batista e talvez Sansão. Então eram muitos poucos. Então Jesus desce até o rio Jordão, e lá tinha um homem batizando. E esse homem era homem de fogo, porque ele falava: arrependei-vos, bando de víboras, o tempo está próximo, e eu batizo com água, o que vem após mim batiza com fogo. E olha quem vem descer no Rio Jordão, o que batiza com fogo. Ele chega no Rio Jordão, a Bíblia fala que João Batista fica num lenga-lenga para batizar Jesus, não queria, de tão grande que ele era. Eu, mestre, não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Mas ele vai lá, Jesus batiza. E quando ele pega Jesus, desce da água, no momento que ele levanta, Deus dá um brado do céu e diz: eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então Jesus acabado de se batizar, depois de 30 anos. E tem muita gente, quando começa a ter o chamado, eu me incluo nisso também, que a palavra que eu prego serve para mim. Não aceito os nãos do evangelho, os não da igreja, não do pastor. Fala: mas só ele que prega? Não entendemos. Só que o evangelho é feito mais de nãos do que de sim. A Bíblia é feita mais de nãos do que de sim, porque a Bíblia logo começa com não. Deus fala para Adão: não comerás do fruto.
Deus vem em segundo falar para Moisés: andará 40 anos, mas não entrará na terra prometida. Deus vem e fala para Davi: pecou, adulterou, matou, mas eu não tiro minha espada da sua casa. Deus fala para João Batista, pregou contra o rei. Quando João Batista pregou contra o rei, que ele tinha 2 mulheres, a mulher do rei não gostou, nem o rei. Mandou matar, só que o rei gostava de João Batista. Primeiro mandou seu súdito e falou assim: vai lá, que se ele pregar de volta, pregar bem sobre mim, eu não mato ele não. Só que Deus falou para João Batista: você vai ter sua cabeça numa bandeja, mas você não volta atrás com a minha palavra. E sabe o que eu fico vendo? Tem vezes que Deus me leva numas palavras, pastor, que não é de bênção, não é de chave, não é de carro, não é de casa, mas é de sermão. E eu fico: Deus, não tenho nem tanta experiência na igreja, o Senhor vem com essas palavras para mim, Deus. Só que Deus, esses dias, no meu serviço, engraçado, Ele sempre vem no meu serviço. Eu trabalho numa serralheria, no meio de sordas, lixadeira, aquele barulho imenso, que os ouvidos chegam até a estralar. Eu escutei a voz de Deus. Eu não estou precisando de experiência, filho. Eu estou precisando de boca que fala o que eu quero, de boca que fala a minha verdade. Porque é fácil você virar um pregador famoso. Não é difícil não você virar um pregador famoso. Chega na igreja para pregar e fala que Deus está trazendo a bênção hoje, está trazendo a chave hoje, está trazendo o carro, está trazendo a casa. Devem achar que Deus é chaveiro. Só que agora você quer ver o povo nem dar glória a Deus, é mandar consertar, é mandar sair desse pecado, desse adultério, dessa fornicação. Ninguém dá glória a Deus, meu irmão. Porque esses dias, numa sexta-feira, o pastor pregou uma mensagem sobre as bodas e disse que ninguém poderia sentar na mesa com as roupas sujas, com manchas. E eu fiquei reparando, falei: cadê o glória a Deus, pastor? Cadê o fogo? Só que a mensagem mais importante que te molda seu caráter não é quando o fogo desce, quando você pula, mas é aquela que vem para te confrontar, que fala: esse pecado que você está agindo, está errado esse pecado. Essa é a verdadeira palavra. E Deus me leva só nisso. Eu fico indignado, que eu também queria que a igreja gritasse quando eu prego, falar: ó, tem uma casa, Deus vai trazer seu marido de volta. Mas não é bem assim. Deus não acha que o crente tudo torto, que está na casa de Jesus, mas está tudo torto, que até vem, mas vem para esquentar o banco, vem para esquentar a cadeira, vem como só se fosse um passatempo, e não entendem que quando entramos aquela porta para dentro, estamos numa batalha espiritual. Porque até quando nós chegamos, o inimigo tentou que nós não viemos. Só que quando você chegar, seja diferente, meu irmão. Não chega para esquentar essa cadeira não, chega para adorar melhor, chega para entregar seu melhor para Deus. Você não vem para receber nada aqui hoje, você vem para entregar seu melhor. Porque se tem alguém que deve nessa história, entre nós e Jesus Cristo, não somos nós que devemos, não somos Jesus que devemos, somos nós que devemos. Porque quem morreu naquela cruz foi Ele, não foi nós. É nós que devemos toda a nossa adoração, o nosso louvor. E eu quero voltar, não quero me estender. Quando Jesus batiza, logo Ele é levado, conduzido pelo Espírito para o deserto. Quando você entra na igreja com seriedade mesmo, não para brincar, às vezes você fica pensando: nossa, mas eu entrei na igreja, a prova aumentou, a prova financeira aumentou, meu carro está consumindo até mais agora. Que prova que é essa? Achei que eu ia entrar para a igreja, as coisas iam melhorar. Só que Deus vem lá em Mateus dizendo, quando Jesus batizou, Ele foi levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Sabe o que Ele está dizendo? Não é assim como você pensa. Está achando que vai se batizar e já vai sair fazendo milagre? Vai sair já pregando, profetizando? Você tem que passar a prova para ver se você é merecedor, para ver se você é varão de guerra. E Jesus passa a prova. Ele é tentado, o diabo oferece tudo para ele. Ele fala: não tentarás o filho do homem. O diabo oferece pão, mas ele não come. E depois que ele sai do deserto, sim, aí ele sai para explodir, convoca seus discípulos. E o primeiro milagre, multiplica o vinho. O segundo milagre, purifica o leproso. E vem depois, ressuscitando o paralítico de Cafarnaum, curando o cego de Betsaida, ressuscitando o paralítico de Betesda. Deus faz inúmeros milagres. Gospe no chão e faz o cego enxergar.
Que Deus quer esse? Uma multidão começa a seguir ele. E com essa multidão, talvez pode ser assim com você. Essa multidão não vem só pessoa boa. Vem Judas também nessa multidão. Porque como muitas pessoas seguiam Jesus, Judas espertinho vê o dinheiro no ministério de Jesus. E muitas pessoas é assim. Então nesse evangelho é só por dinheiro. Mas o tempo está chegando. Eu não preocupo meu coração, porque o Altíssimo sabe de todas as coisas. Ele sabe quem que prega na verdade. E sabe quem que prega, pensando. Então vem Judas e se autoconvoca. Ele não é escolhido, ele é autoconvocado. Ele mesmo se convoca. De tão intrometido que ele era. E vai passar o tempo curando. Parábola, milagre, ensino, milagre. E Jesus começa a avisar: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Creio comigo, os discípulos não dando muita bola, até que foi chegando perto. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Até que chega na última ceia, todos os discípulos sentados juntos. E tem dois caras que eu acho impressionante demais, pastor: Pedrão e Judas. Pedro era terrível, Pedro era. Os teólogos dizem que Pedro, pelas conclusões bíblicas, Pedro era um cara muito estourado, ele era. Por isso que muitas das vezes Jesus tinha que corrigir ele. E naquele meio, sentado todo mundo na mesa, a mesa pode significar o lugar que Deus vai te honrar, mas a mesa também revela quem é o traidor. Sentado ali, Jesus fala: aquele que come, põe a mão no prato comigo, há de me trair. Judas já sabia que era ele. Mas é eu, mestre? Jesus diz: você que está se autoacusando. E Jesus continua. Mateus: e ferirão o pastor, e as ovelhas se espalharão. Quando mataram ele, Jesus está falando que as ovelhas iam espalhar, os discípulos iam espalhar. Aí levanta Pedrão: Jesus, se você morrer, eu morro contigo. Você acha que eu vou te negar, Jesus? Nunca nessa vida. Pode passar pela dor, irmão, eu não vou te negar. E Jesus logo vem. Antes do galo cantar, Pedro, você vai ter me negado 3 vezes. Eu, mestre? Não vou te negar não, mestre. Acaba a ceia, parte pro Getsemane. Getsemane, no hebraico vai significar lagar de azeite, onde você exprimiu o melhor óleo. Jesus chega para fazer sua melhor oração. A Bíblia nos diz que ele chega com 11, porque Judas não estava, Judas já estava vendendo ele. E ele chega ali e chama apenas 3 para ir adiante com ele. Chama Pedro, Tiago e João. Você pode ver, às vezes você acha que você tem muitos amigos, só que quando a situação se aperta, Jesus chamou só 3. E quando se estreitou mesmo, ficou difícil, Jesus foi sozinho. Tem prova que você vai passar, que não adianta você ficar postando no Facebook que está passando essa prova. Quem que vai te ajudar? Ah, mas não tem nenhum irmão que me ajuda. Essa prova é Deus e você. Não tem irmão para te ajudar. É só você e ele. Jesus foi adiante sozinho e falou: Pai, se possível passe esse cálice de mim, mas todavia faça a sua vontade. E por isso que eu falo que a Bíblia é feita mais de não do que de sim. Porque quando ele falou isso, se possível passe esse cálice de mim, Deus lá do céu pensando: eu não passo não, filho, porque se eu passar esse cálice de você, se você não morrer nessa cruz, minha igreja está condenada. Por isso que eu não passo. E a Bíblia não fala que Jesus agonizava sangue. E eu estudando um estudo de um doutor romano, ele vai nos falar que poucas vezes, em poucas pessoas, podem suar sangue. De tamanha preocupação, de tamanha atemorização, as glândulas se abrem e descem gotas de sangue na face de Jesus. De tamanho medo. E naquele momento Jesus desce enquanto os discípulos dormindo. Será que não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? Vamos embora que o traidor está próximo. Judas está se aproximando. Judas já tinha vendido Jesus. E muita gente se pergunta, você está perguntando na sua cabeça: mas por que a traição caiu sobre Judas? Mas o nome de Judas no hebraico já significa o filho da traição, o filho do diabo. E a Bíblia cita Judas como Judas e Judas Iscariote, ou Iscariote. E você deve pensar que Iscariote é o sobrenome de Judas.
Mas no hebraico, Iscariote significa Ish Queriote, o homem de Queriote. Então não era o sobrenome dele, era a origem, de onde que ele era. Judas de Queriote. E provavelmente Judas era o mais estudado dos discípulos. Ele era o que mais, a Bíblia não fala que ele era doutor da lei, nem escriba, nem tesoureiro. Mas provavelmente ele era o mais estudado, porque ele ficava tomando conta da bolsa. Mesmo tomando conta, ele roubava. Aí quando o ministério de Jesus avisou que ia morrer, ele falou, eu vou vender, vou ficar sem dinheiro. Vendeu por 30 moedas de prata. Entregou Jesus para Pôncio Pilatos. Soldados chegam, pegam Jesus e levam para a casa do sumo sacerdote, Caifás. E a Bíblia nos fala que ele fica a madrugada inteira sendo interrogado. Mas não era apenas um interrogatório normal, de um juiz perguntar e você responder, de apenas uma conversa. Jesus foi esbofeteado, cuspido, chutado, agredido. Não foi esse interrogatório normal. E eu fui profundo nesse estudo e fui ver que ninguém nessa terra pode passar maior dor que Jesus. Os médicos falam que a pior dor é a dor do parto. Mas o doutor Romano diz que nem a dor do parto chegou à metade da dor de Jesus. Então para você estar aqui hoje, talvez você leve na brincadeira, mas Jesus não levou na brincadeira quando estava morrendo. Às vezes você não tem o temor de estar na vida com Deus. Peca sem nem ver. Nós somos filhos do pecado, descendentes do pecado. A nossa descendência é pecaminosa. Mas ficar no mesmo pecado todo dia é pior. Sabe qual a diferença do ímpio com nós na igreja? Porque todos nós somos pecadores. Mas o ímpio fica no mesmo pecado e acha que está bom. Nós não podemos ser assim. Porque a Bíblia nos fala de Ezequias. Acais, que era o pai de Ezequias, fazia tudo de errado. Quebrou o templo de Jesus, fez bosques, idolatria naquela cidade. Mas Acais morre e entra Ezequias com 25 anos. E Ezequias não arrumou somente o templo. Ele cortou os bosques. E muitas vezes vimos para a igreja e paramos apenas de mentir. Mas continuamos no adultério. Paramos com o adultério, mas continuamos na fornicação. Ezequias não tirou apenas um pecado. Ele tirou todos. Ele restaurou o templo, purificou o templo, cortou os bosques da cidade. E a Bíblia diz que não houve rei igual a Ezequias naquele tempo sobre Judá. Então Jesus pagou um alto preço, uma alta dor que ninguém poderá sentir. E depois que ele é interrogado, ele é levado ao Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o fórum daqui de Orlândia, onde vão para te julgar. Chegando lá, ele vai diante de Pôncio Pilatos, os reis e os príncipes, e é acusado, todas as acusações falsas, sem base nenhuma verdadeira. Mas queriam crucificar Jesus. Então o rei vai lá e grita, Pôncio Pilatos, Jesus ou Barrabás. O povo escolhe Barrabás. Então Jesus vai para as chicotadas. E é a parte mais difícil que eu vejo, porque não era apenas um chicote de couro, eram 3 chicotes, um de couro, um de chumbo e um de ossos. E eu lendo o livro desse doutor, ele vem no sentido da ciência falar que quando amarraram a mão de Jesus, deixaram Jesus em pé, vieram com chicotes. Primeiro veio com chicote de couro, que cortou a primeira pele das costas dele, como se fosse uma faca passando em você. E eram 39 chibatadas, porque naquele tempo era uma lei, 40 chibatadas, mas como tinham medo de passar as chibatadas, deram só 39, porque quem desse uma chibatada a mais também era chicoteado. Então dividiram 39 em 3 chicotes, e o primeiro corta apenas a primeira pele, e o segundo vem o de ossos, que a Bíblia nos fala que começa a cortar a segunda pele. E o doutor fala que as costas de Jesus começou a dilacerar as peles, começou as peles a ficar caindo. E eu imagino aquela dor, e sem nenhum momento, sem reclamar com Deus. E nós, muito difícil, eu não quero fazer essa comparação entre nós e Jesus, mas quando entramos numa provinha, numa conta que não vai dar para pagar, no seu carro estragou, seu filho machucou, você já começa, meu Deus, não está me guardando, não está me protegendo. Deus não gosta de crente reclamão, crente chorão. Deus não trata com crente chorão. Jesus em nenhum momento reclamou com Deus. Tomou chicotadas, na terceira chicote veio o chicote de chumbo,
onde que arrancou todas as peles das suas costas e chegou na carne viva, a aparecer ossos. De tanta dor, eu fiquei tentando imaginar essa dor. Esse dia minha esposa teve filho, e parto normal, e ela lá, o médico fez ela expirar, e ela gritava de um lado para o outro, gritava: ai doutor, eu quero cesárea, não quero mais, que dor, que dor, que dor. E aquele médico foi interessante. Nem a dor do parto, que é a maior dor, pode se comparar à dor de Jesus. Naquele momento Deus usou ele para mim, um médico. Não sei quem que é esse médico, se ele é ateu, se ele crê em Deus. Então nem a dor do parto. E corta todas as peles de Jesus. E depois que ele toma chicotadas, Pôncio Pilatos não fica só nas chicotadas, condena ele morte de cruz. Porque a morte de cruz naquele tempo, para os romanos, aí você vai me perguntar, por que romanos? Sendo que Jesus nasceu em Belém. Mas era um tempo que a Roma tinha tomado Jerusalém. Então quem comandava era o rei da Roma, Pôncio Pilatos. Então ele decide morte de cruz. E a morte de cruz para os romanos era como se fosse um espetáculo. Era como se fosse para nós ver um jogo de futebol. Eles colocavam Jesus na cruz e ficavam vendo quem que ia aguentar mais dias na cruz sem morrer. Duravam até 3 dias. Aí a Bíblia fala que no próprio Sinédrio Jesus tomou sua cruz e começou pela via crucis, pela via dolorosa. E eu estudando, eu vi que entre o Sinédrio e o Monte Gólgota, o Monte Calvário, dá em torno de 900 a 1 quilômetro. E Jesus passou por ruas de 3 metros, que eram feiras naquele tempo. Porque além de baterem, fazerem Jesus carregar a cruz, queriam humilhar Jesus, passando no meio de todo mundo. Tomou sua cruz, partiu. Chegou um certo momento que Jesus não aguentava mais, e vem João Cirineu. Só que pregam errado sobre essa parte, porque João Cirineu não teve o coração quebrantado e quis ajudar. Ele foi obrigado a ajudar. Jesus não estava aguentando. Os soldados mandou João Cirineu, vai ajudar. Ajudou um pouco, Jesus retomou a cruz e foi. Chegou até o Gólgota, o Monte Calvário. E a Bíblia nos fala que uma grande multidão seguia ele, maioria de mulheres. E Jesus não falava para elas: não chore por mim, chore por vocês que vão ficar. Chegou lá, colocaram ele, deitaram a cruz, deitaram ele em cima. Começou a parte mais dolorosa. Bateu os pregos nas mãos e nos pés. Aí você coloca no lugar de Jesus. Se coloca, tenta se colocar, pensa. Tenta pensar. Pensa qual que foi a sua maior dor que você já sofreu na sua vida. Quebrou um braço, quebrou uma perna. Se coloca no lugar de Jesus agora. Eles batendo aquele prego nas suas mãos, nos seus pés. Um pé cruzado no outro. As duas mãos estendidas. Bateram, subiram. Em todo momento os soldados zombando. Se tu és o filho de Deus, Messias, desce dessa cruz. Tu não és o filho de Deus? O que é que tu está fazendo lá em cima sendo crucificado? Sofrendo nessa cruz. Só que como eu disse para vocês, a crucificação, a morte de cruz, era um show para os romanos. E os presos, condenados, ficavam de 2 a 3 dias naquela cruz agonizando. Só que Jesus morre e é enterrado em 6 horas. Aí você vai me perguntar por quê? Eles duravam 2, 3 dias, Jesus durou 6 horas. Porque sabe o que Jesus me falou? Eu não fui lá para dar show não, filho. Eu não fui lá para dar show romano não. Eu fui para cumprir a missão. Eu fui para cumprir o chamado. Por mais doloroso. Jesus estava sangrando, estava ajoelhado, dilacerado, chorando, mas estava indo para a cruz. Estamos sofrendo. Coronavírus está aí, mas eu não vejo isso como uma praga não. Diferente, eu vejo isso como um sinal. Eu não estou com meus olhos da realidade abertos não. Eu estou com meus olhos espirituais abertos. A China estava achando que ia matar profeta, e Deus ia ficar passando a mão na cabeça, falando eu perdoo. Estava achando que ia negar a palavra de Deus, ia ficar tudo normal. Eu amo a China, aquele povo nem conheço, mas eu amo. Só que as pessoas hoje em dia estão achando que Jesus está de brincadeira. Está achando que vai viver nesse pecado, Jesus não vai vir para cobrar. Só que se você está agindo seriamente na casa de Deus, fica tranquilo. Porque Isaías 40 vai nos dizer: voarão como águias e não se cansarão. Sabe por que Deus nos refere como águia? Não nos refere como leão?
O leão pode ser o mais forte, só que a águia é mais inteligente. Porque quando a águia está detectando, está vindo uma tempestade, sabe o que ela faz? Ela bate as asas e passa no meio das nuvens e voa por cima da tempestade. Sabe o que Deus me falou vindo para cá? Coronavírus está lá fora. Só que eu chamei minha igreja como águia. Enquanto está lá fora, minha igreja está por cima. E eu acho muito interessante quando trata da águia. Quando a águia vem para brigar, a maior presa dela é a cobra. Ela não briga com a cobra no chão, porque a cobra ia picar ela. Ela pega ela nas suas garras e leva para cima. Sabe o que Deus está dizendo? Para de querer guerrear essa luta sua aqui na terra, filho. Acho que você não pegou. Está tentando guerrear essa luta sua aqui embaixo. Está tentando lutar essa luta sua aqui embaixo. Faz igual a águia. Leva essa luta para cima, filho. E sabe como é que subimos para lutar? De joelhos. Descemos de joelhos e subimos. Quando vieram para incriminar Daniel, que não podia orar, Daniel entrou no segundo quarto, no segundo andar. Isso é muito importante, porque o segundo andar não representa o segundo andar da casa, representa o segundo céu, porque há 3 céus. O primeiro é esse que nós vimos, o céu, as nuvens. O segundo é o astronômico, e o terceiro é o Santo dos Santos. Nesse primeiro aqui, qualquer empresa de voo pode colocar. Airline, Stan, Gol, qualquer uma, só você comprar uma passagem. No segundo, só a NASA, já é mais difícil. Você tem que ser um astronauta. Mas para chegar no Santo dos Santos, Deus está falando que vai sair um avião dessa igreja aqui hoje. Quem quiser chegar no Santo dos Santos hoje, se prepara, porque é só Ele que coloca. E Ele está dizendo, para de guerrear essa luta embaixo, leva para cima, filho. E depois de muito tempo, a águia vive em média 70 anos. Só que quando ela chega nos 40, ela tem que fazer uma decisão. Se ela quer viver ou se ela quer parar por ali. Porque com 40 anos, o bico dela não é mais o mesmo. O bico curvo dela, que matava as presas, está se virando contra o próprio peito. E Deus me tocando para falar isso. Teve dia que seu bico serviu para você pregar, profetizar. Hoje seu bico está virando contra você. Acho que você não entendeu. Às vezes você está me vendo aqui pregar, quem sou eu? E antes já pregou, e hoje não prega mais. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Chegou nos 40 anos, filho, toma a sua decisão. Se quer continuar ou se quer parar. Porque se a águia quiser continuar a viver, o bico dela está se virando contra o peito. As unhas estão fracas, não tem aquela mesma força. E as penas estão muito pesadas para voarem. Se ela continuar, quiser viver, ela tem que subir até a mais alta rocha. Mais alta rocha, sozinha. Sozinha. Sabe o que ela faz lá? Começa a bater o bico na pedra. Aquele bico que está se virando contra o peito dela, começa a bater o bico na pedra. E quem que é a pedra, igreja? A pedra é Jesus. Ela começa a bater o bico na pedra e o bico quebra. Depois de 3 meses, nasce um bico novo. E com o próprio bico, ela tira suas unhas. Isso tudo lá em cima. Tira suas unhas. Depois de 2 meses, nascem as unhas de novo. E com suas próprias unhas, ela tira as penas das suas asas para nascer outras de novo. Depois de 2 meses, nascem outras penas. Mas são os 150 dias mais dolorosos da águia. Eu não sei porque Deus está me tocando, mas Ele está falando. Pregou, pregava. Quer voltar? Passa pela dor. Passa pelos 150 dias de renovo. Vai ter que quebrar o bico. Vai ter que tirar as unhas. E vai ter que renovar as penas. Mas depois que passa os 150 dias, a águia volta para voar. E faz o seu maior voo. Porque ela está renovada para mais 30 anos. E eu não sei para quem que Deus está falando, mas Ele está falando. Se vai passar pelo projeto da dor 150 dias, vai voltar melhor. Vai voltar pregando mais. Vai voltar cantando mais. O interessante que eu quero complementar isso rápido é que depois que Jesus morre, Ele chega no Calvário na 3ª hora, na hora 9ª, no relógio judeu.
que é 9 horas da manhã. E a Bíblia vai nos falar que na sexta hora, que era meio-dia no nosso relógio, o céu se fez cinza, o sol desapareceu, a criação desapareceu. Porque Jesus morreu na 9ª hora, que era 3 horas da tarde. E das meio-dia até as 3 o sol desapareceu, ficou tudo cinza. Como um dia cinza que nada aparece. A criação desapareceu. E eu me perguntando, Deus, isso tem um sentido. O céu era bonito até meio-dia, por que de meio-dia para cá ficou feio? O sol sumiu. E Deus me falou, no meu ouvido bem baixinho, a criação não conseguiu ver o Criador morrendo. Porque pela 9ª hora, das 2 às 3, foi o horário que ele mais agonizou naquela cruz. Por isso tem um tal de diabo que inverteu a situação e está pregando lá fora que 3 horas da manhã é o horário que ele tem mais força. Escatologicamente você pode ver que o horário que os trabalhos são mais fortes de magia negra são as 3 horas da manhã. Mas 3 horas da manhã também são o horário que os crentes levantam para orar. E Deus vai me falar em Gênesis que não há nenhuma hora, nenhum minuto que seja dele, é tudo de Deus. Ele prega que 3 horas da manhã é o horário dele, mas não é, irmão, é mentira, ele é enganador, irmão, não é. Eles podem até se levantar 3 horas para fazer os maiores trabalhos, mas 3 horas tem crente de joelho, 3 horas tem crente de oração, 3 horas tem crente de jejum. 3 horas o mais valente destrói o valente. É 3 horas que é a batalha espiritual. E depois que Jesus é morto, José de Arimateia vem até Pôncio Pilatos, perde o corpo de Jesus para o seu sepulcro. Mas se engana quem fala que ele fez o sepulcro para Jesus. Ele fez o sepulcro para ele, que ele era um homem rico e estava esperando sua morte. Só que quem usa o sepulcro dele não é ele, é Jesus. Ele fez o sepulcro para ele, só que quem usa é Jesus. Sabe o que Deus está falando? Vê se você pega. Essa voz que você tem é sua, mas quem vai usar é Jesus. Essa inteligência é sua, mas quem quer usar é Jesus. Tá achando que nasceu com essa voz bonita para ficar conversando fiado? Tá achando que nasceu com essa disposição para ficar dando disposição no mundo lá fora? Quem vai te usar é Jesus, meu irmão. Eu quero chegar num tema mais importante rápido. Mateus 27, 62. Os soldados vão até Pilatos e falam, depois que José de Arimateia pega o corpo e coloca no sepulcro, ele rola uma pedra. Eu não sei por que ele rolou a pedra, mas eu acho que ele não era muito crente não. Os soldados vão até Pilatos e falam, Pilatos, mas não é melhor que vigiamos aquele sepulcro? Por que eles querem vigiar um sepulcro de alguém morto? Me explica isso. Eles têm temor de Deus ou não têm? Pilatos, ele falou que ao 3º dia ele ia ressuscitar, aquele enganador. Chamaram Jesus de enganador. Pior erro da vida deles. Pilatos falou assim, ó, vai até aquele túmulo, sela aquela pedra e vigia. O selamento no romano significa que ninguém, a não ser um rei ou um soldado romano, podia tirar aquela pedra. E selaram a pedra e ficaram vigiando. E a Bíblia nos fala e eu fico pensando, primeiro dia eles vigiando, eles trocavam turno. Uai, cadê esse enganador? Não vai ressuscitar? Segundo dia, cadê esse enganador? Não vai ressuscitar? Mas Deus vem. Mateus 27, 64. Do 2º para o 3º dia, despontando a 1ª hora do 3º dia, os soldados falavam, essa pedra aqui, ninguém tira. Ninguém tira essa pedra aqui. No 64 o anjo desce. O anjo com A maiúsculo desce, retira a pedra, senta em cima da pedra e fala, daqui ninguém me tira. E naquele momento, os soldados caíram com o cara no chão. E houve terremoto do lado de dentro e trovões do lado de fora. E eu fiquei perguntando, terremoto, Senhor? Só que quem ressuscita Jesus não é Deus, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, tem terremoto. Ele ressuscita. Logo Jesus sai dali. E as mulheres vêm. Maria Madalena. No 4º dia, cadê o mestre? Cadê a pedra que estava ali? Cadê os soldados que estavam vigiando? E Jesus aparece. Por que procuras entre os mortos, mulher? Aquele que está vivo. Aquele que está nessa casa essa noite. O que você está precisando, meu irmão? O que você está precisando
Ele não está num sepulcro guardado não, meu irmão. Ele está vivo, ressuscitado, entronizado, vivo entre as nações. E não tem coronavírus. Você pode reparar, meu pastor. Sabe por que eu vejo que o senhor é um homem de Deus? Porque o coronavírus está lá fora e a igreja está de pé. Porque quando Deus nos trata como águia, a águia passa por cima da tempestade. Olha o coronavírus matando na Itália e na China. E a igreja por cima da tempestade. Eu não julgo, mas eu acho errado quem está fechando a igreja. Mas também não fico dando minha palavra. Cada um sabe o que faz com a sua igreja. Porque é agora que estão mais precisando. Se estão fechando a igreja agora, com um coronavírus pequenininho, e quando começar a grande tribulação, a igreja vai correr para onde? Tá de brincadeira? O sofrimento é apenas o princípio das dores, como você diz. Eu já te falei que eu não vejo isso como uma doença, um vírus. Estou vendo isso como um sinal mesmo. Porque estavam brincando demais com a cara de Deus, colocando Jesus para morrer por Satanás naquele sandódromo. E estão achando que Jesus não ia vir cobrar, ia ficar passando a mão. Só que em Salmos vem nos falar que nenhuma praga chegará até a sua tenda. Confia no Senhor, meu irmão. Não se abate seu coração não. Na Itália está morrendo 300 por dia, na China está morrendo não sei quantos, mas aqui não morre. Quando Deus levantou Noé, Deus mandou Noé criar a arca. E eu não creio que somos da descendência de Abraão igual falamos, de Adão igual falamos. Eu creio que nós somos da descendência de Noé. Sabe qual que é a descendência de Noé? A descendência de Noé é aquela que entra na arca. E Deus dá o livramento. Você está aqui hoje, sabe o que você está fazendo? Entrando na arca. Está entrando na arca. E quando o dilúvio vir, a arca aqui, ó, por cima das águas. A arca aqui por cima do coronavírus. A arca aqui por cima da tempestade. É isso que eu quero para você. Continue, caminhe. Não esqueça do fogo que Jesus acendeu. Não dê sossego para Jesus também, que eu sou chato com Jesus também. Sou chato. Se eu acho uma pergunta, eu vou até ele me responder. Mas continue e confie, porque Ele guarda toda a sua igreja. Ele guarda toda a sua casa. Entre para a arca, não falte da arca. Porque lá fora Deus está vindo para cobrar, viu? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Curva as suas cabeças e vamos declarar assim ao Senhor. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada monte,